Olá trader, olá investidor. Nesse vídeo eu vou fazer a minha análise semanal do mercado e analisar os melhores pontos para compra e venda dos principais ativos que eu opero para essa semana. E estamos vindo de uma semana fantástica, tá? A análise aí bateu em muitos e muitos ativos e deu excelentes oportunidades na semana que passou. Essa semana está bem interessante, acredito eu que é uma semana de continuação da movimentação da semana passada. Então, antes da gente iniciar a nossa análise, eu peço que você já deixe o seu like, verifique agora se você está inscrito no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação aqui do canal. E lembrando que todos os domingos eu trago a minha análise semanal do mercado para vocês e durante a semana eu também disponibilizo outros conteúdos, outros vídeos aqui no canal. Então é muito importante que você esteja inscrito e, óbvio, ajuda o canal a crescer. Lembrando também que a qualquer momento que você quiser deixar o seu comentário, a sua sugestão, a sua crítica construtiva, ele é muito bem-vindo. Eu leio e respondo todos os comentários. Deixa o like, verifica se está inscrito no canal e já vamos aqui direto para a nossa análise. Começando pelo dólar real, USD-BRL, a nossa paridade da nossa moeda real contra o dólar, que na semana passada a nossa previsão era uma semana de alta. Eu estou aqui no gráfico semanal, tá, do dólar real e ele fez aí o engolfo da semana anterior, fez uma semana de alta. Inclusive respeitando aí os nossos níveis de suportes anteriores. Só para dar um contexto aqui maior para quem está pegando a análise pela primeira vez, diminuindo aqui o zoom, essa região aqui é a nossa região de suporte, que ele rompeu, mas nós já estávamos ancorados em outras regiões abaixo, que já estavam marcadas. A primeira é essa região aqui, que tiveram todos esses toques aqui, era uma regiãozinha bem pesada também. E a segunda é essa regiãozinha aqui dos 4,89, que é o suporte dos 4,89, que foi a mínima de 2021, tá? Foi a mínima de 2021, tá aqui, E também foi muito próximo também, de um suporte muito importante em 2020. Então, ele cravou nos 4,89 nessa semana agora, segurando no nossa região de suporte, junto com média de 200 exponencial. Perceba também que anteriormente ele deu uma segurada também, na média de... Houve ação do preço em cima da média de 200 exponencial. Ele tinha sim, ele tem na verdade níveis mais abaixo, né? O suporte do 4,70 e o suporte dos 4,58, que foi aquela baixa que ele deu no ano passado, tá? Mas para a semana passada, nós acreditávamos numa movimentação de alta, que veio essa movimentação de alta. Para essa semana, para o dólar real, eu também acredito em mais uma pernada de alta, em mais uma semana de movimentação de alta. Lembrando que não chegou a semana abril, vamos comprar. Você diminuir o tempo gráfico e você achar gatilhos baseado aí no operacional que você segue, tá? Eu tenho os meus operacionais, os operacionais que eu passo para os meus alunos. Inclusive, se você quiser se tornar meu aluno e aprender a operar em todos os mercados, forex, ações, índices, criptomoedas e commodities, e aprender as principais técnicas aí que eu desenvolvo em todos esses mercados, eu convido vocês a conhecer o meu projeto Trader Global, tá? Eu pego na sua mão, ainda que você seja do zero ou você já é avançado, já está aí há alguns anos e não consegue ter consistência, lá eu tenho um material completo, é uma formação completa e comunidade para você com certeza parar de perder dinheiro no trade e virar essa chave e começar a ganhar dinheiro de verdade, sem venda de sonhos, sem ilusão. Aí é mercado de verdade, tá? O link tá aqui na descrição desse vídeo, se você quiser conhecer. Tem um videozinho lá explicativo também e você pode também tirar as dúvidas comigo, eu te explicar qualquer dúvida que você possa ter. Aqui na descrição desse vídeo, aproveite essa condição aí e venha estudar comigo, tá? Mas vamos lá. Dólar real para essa semana, oportunidade na ponta compradora. Todo gráfico semanal, vamos diminuir para o gráfico diário. Já vimos aqui o seguinte, nós temos também a região de resistência primária, que está aqui, tá? Que ele rompeu,
segurou na região de suporte, na mínima da nossa região de suporte, perdão, rompeu, voltou na nossa região. Teoricamente, a gente poderia esperar um movimento de continuação de queda, tá? Então, não é inteligente, talvez, até antes dele, pelo menos, romper essa máxima aqui, ó, da sexta-feira, desse candle da sexta-feira foi feriado, perdão. Antes dessa máxima aqui, ó, da quinta-feira, que foi o último dia de pregão aqui do mercado nacional, tá? Sem ele romper isso aqui, fica meio que caro pra gente já começar a semana comprando. Esse é o primeiro cenário. Então a gente poderia aguardar essa seguinte movimentação: rompimento, retração, para pegar uma pernada de continuação. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é a gente aguardar uma correção dessa alta, tá? Então seria super tangível ele voltar aqui, ó, para o suporte dos R$5, diminuindo o tempo gráfico, a gente acha um gatilho na ponta compradora. Vou olhar aqui por último o gráfico de 4 horas, ó, gráfico de 4 horas a gente tem aqui a média de 10, a média de 21, acredito eu que um retorno aqui na média de 21, tendo uma confluência com média de 21 e esse suporte agora dos R$5, é um ponto muito bom para a gente buscar oportunidades na ponta compradora, tá? É basicamente isso. Lembrando que eu não opero o USD-BRL, eu opero o mini dólar, que é esse ativo aqui, que é o nosso mini dólar aqui do Brasil, só que eu opero pela Active Trades, pela corretora internacional, o mini dólar em dólar, tá? Então eu pego toda essa análise que eu peguei aqui no dólar real e eu venho e aplico ela no mini dólar. É basicamente isso, muito melhor, inclusive, do que você operar ele em corretora brasileira. Que já vamos ver agora o nosso próximo ativo, que é o mini índice, que é o nosso mini índice aqui do Brasil em dólar também, que é o BRA50. Ah, só um avisozinho rápido, se você quiser testar essa oportunidade de ter o mini índice e o mini dólar em dólar pela Active Trades, aqui na descrição desse vídeo tem o meu link. Se você abrir a sua conta com o meu link, você vai contar aí com condições exclusivas, inclusive o meu suporte direto e uma segunda condição exclusiva, que é a possibilidade de eu habilitar o depósito mínimo inicial para vocês. Geralmente, a Active Trades é uma excelente corretora. O depósito mínimo dela é de $500. Para os meus alunos, eu consigo $250 e eu tenho aí uma oferta, tá? Para vocês testarem o mini índice, o mini dólar e os outros ativos também, a execução da Active Trades, com depósito mínimo inicial de $100. O link tá aqui na descrição desse vídeo também. Mini índice. Se nós estamos querendo o dólar real ou o mini dólar para cima, teoricamente a gente deveria buscar o mini índice para baixo. Semana passada a gente queria ele para baixo, ele fez uma trend de baixa aqui, ó, fez uma semana de baixa, tá? Embora no final da semana aí, no caso da quinta-feira, ele fez uma pequenazinha correção, tá? Mas para essa semana eu quero também uma continuação eu busco também, né? Eu busco porque ele pode fazer uma movimentação de alta e para isso a gente tem que botar o stop e ponto final, tá? Outra coisa, falando sobre stop, eu não fico, pessoal, buscando micro movimentos. Ah, stop de 100 pontos, de 200 pontos, 300 pontos. Não, os meus stops baseados nas minhas técnicas são eu trago eles baseados no ATR, na média da volatilidade, de pelo menos um dia e meio, às vezes até no ATR da semana, tá? A Vitor, mas vai ficar muito caro aqui no mini índice, 1.000 pontos a R$200 com o mini contrato, aqui 1.000 pontos dá $1,87, se eu não me engano, menos de R$10, um stop de 1.000 pontos aqui no mini índice, sem vencimento. Então nem se compara com operar eles aqui no Brasil. Mas, continuando, eu vou buscar uma movimentação na ponta vendedora. Lembrando, stop, né, vamos diminuir aqui, eu estou no gráfico semanal, vamos para o gráfico diário. Como eu falei, ó, assim como foi no mini dólar, no dólar real, ele saiu. Ele havia rompido a nossa região, tá, de suporte, ele rompeu aqui, ó, fez o rompimento da região, voltou para onde? Voltou para a região. Movimentação que eu gosto é RRC, né? Retração, rompimento, retração e continuação. Então teria tudo para ele fazer uma pernadinha de alta, tá? Então a gente já não iria iniciar a semana procurando oportunidades de venda, que é o que a gente quer, tá? Então
O que a gente faz? Eu vou vendo uma técnica baseada na outra, junto com todas as informações que eu tenho para tomar a melhor decisão. Eu já tenho uma bússola, um sentido. Eu quero vender mini índice. Eu acredito que eu tenho mais probabilidade do mercado ir na ponta vendedora para essa semana. Então eu vou tentar achar um gatilho melhor, mais barato para a ponta vendedora. Vou diminuir aqui para o gráfico de 4 horas. O gráfico de 4 horas já fica bem interessante. Ó. Porque ele tá sim, tava, na verdade, foi quebrado, ó. Uma trend de alta. Trend de alta é fundos cada vez mais altos e topos cada vez mais altos. E ele quebrou essa tendência aqui, ó. Ele quebrou essa. Fez aqui um fundo, tá? Fez um fundo duplo, tentou ir, não foi e quebrou essa microestrutura aqui. Dá até para me fazer isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui essa linhazinha aqui de tendência. Dá para fazer isso aqui, dá para fazer essa marcaçãozinha aqui também, esse triângulo. Era para ser um triângulo ascendente, acabou que ele rompeu para baixo. Rompimento, do mesmo jeito, eu gosto de rompimento, retração, para buscar movimentações de continuação. Então já tenho aqui agora um desenho mais favorável para a gravidade que eu quero, que é tendência de queda, tá? Ah, outra coisa. No gráfico de 4 horas eu tenho médias de 200. Não opero médias, mas para mim dá pra gente ter uma base. Eu tenho médias de 200 acima do preço, ou seja, tendência de baixa. Só que se eu coloco em 1 hora, que já é mais interessante para o day trade, as médias de 200 estão abaixo do preço, ou seja, tendência de alta. Logo, todavia, entretanto, eu vou aguardar uma correção e nessa região aqui, ó, do rompimento, que também é a região da média de 21 períodos no gráfico de 4 horas, que também é a região das médias de 200 exponencial e média de 200 simples, eu volto aqui para 1 hora, ele dentro dessa região aqui, ó, eu vou buscar gatilhos, sinais na ponta vendedora, tá? Na ponta vendedora. Tem o stop claro, que eu vendendo mais ou menos aqui nessa região, ó. Eu tenho um stopzinho aí de 2.300, 2.500. Dá para colocar um stop tranquilo acima da máxima da semana passada. Ele precisa corrigir aí, primeiramente, uns 1.000 pontos, 1.100 pontos. O ATR diário dele tá de 1.945 pontos. Então, perfeito, ó, o sinal perfeito era ele fazer uma expansão de ATR de um dia para cima, 2.000 pontos para cima, 1.900 pontos para cima. Então seria isso aqui, ó. Basicamente ele fechar esse gap aqui, ó. Fechasse esse gap nessa região em um dia de esticado para cima, eu tacaria a venda, stop lá acima da máxima, ponta vendedora. É basicamente isso, tá? Óbvio, você pode achar outros gatilhos para você estar fazendo a sua entrada, mas dólar real ou mini dólar, eu quero oportunidade na ponta compradora após uma correçãozinha para baixo, primeiro, tá? E mini índice, eu quero oportunidades na ponta vendedora após uma correçãozinha para cima. Se mini dólar ou nosso dólar real e mini índice começarem a semana, no caso o dólar já subindo, ou o mini índice começar a semana já caindo, o que é que eu espero? Espero um rompimento da mínima, retração, sinal vendedor para pegar mais uma pernada na ponta vendedora. Tá claro? Beleza? Essa foi a nossa análise para o mini dólar e para o nosso mini índice, tá? Perdoe, pessoal, tô um pouquinho gripado aqui, tá? Geralmente gravando assim de manhã, tem essa crisezinha alérgica. Então, desculpem aí, eu costumo dizer aqui, né? O chupado de cana, esse fungado, tá? Então, peço desculpas a vocês. Vamos lá. Então, o nosso próximo ativo vai ser o S&P 500. Tô aqui no gráfico do S&P 500. Semana passada nós falamos que ele estava em região de resistência, tá aqui marcada toda a região de resistência, a região grande de resistência, e dentro dessa região maior de resistência a gente tem essa outra região de resistência aqui, ó, com esses 3 toques aqui, e que a gente tinha uma situaçãozinha aqui, deixa eu dar um zoom, pronto. Nós tínhamos esse candle aqui, que tinha muita cara de ser um candle de exaustão, tá? Poderia ser um candle de impulsão, mas tinha muita cara de ser um candle de exaustão. E tivemos 1, 2, 3 semanas consecutivas que ele não foi aí, não teve um movimento forte de alta, tá? Isso me faz pensar que essa região aqui
tá com grande dificuldade de chegar nessa resistência aqui, ó, dos 41,95 nos 4.195 no S&P 500, tá? Semana passada eu falei que eu esperava uma semana na ponta vendedora, que, se eu não me engano, deixa eu até botar aqui num zoomzinho, eu não vou lembrar agora exatamente, tá? Mas a gente viu uma formaçãozinha aqui, ó, sem conseguir romper topo. E a gente acreditou que era melhor buscar oportunidades na ponta vendedora. Eu fiz um trade no S&P 500 essa semana. Deixa eu colocar aqui no gráfico de 4 horas, ó. Deixa eu colocar aqui o histórico de trades. Aqui, ó. Peguei uma vendazinha daqui pra cá. Linda vendazinha, tá? Peguei gráfico de 4 horas, tá? Peguei 2.100 e poucos pontos. E depois tentei 2 scalpers aqui e pulei fora dos 2 scalpers. Ainda assim, saí lucrativo essa semana no S&P 500. Para essa semana, eu também acredito ainda na ponta vendedora, mas tá até melhor essa semana porque a gente tem um stop teoricamente mais barato, que é um pouquinho acima da máxima da semana passada, tá? Um pouquinho acima da máxima da semana passada. Então a gente tem um stop aí, ó, basicamente de uns 5 mil e poucos pontos, 6 mil pontos, para buscar um alvo aí de pelo menos 5 mil pontos para baixo. Pelo menos. Por quê? Porque não? O certo é aqui, sim, que daria aí uns 10 mil pontos. Mas, ó, a mínima de 2 semanas, esse suporte, dificilmente ele vem e rompe de uma vez só. Pode acontecer, óbvio, mas dificilmente. Tem muita chance dele vir na semana, tocar nessa região, que foi 2 toques, e ele também dá uma corrigidazinha depois, ainda que depois ele rompa, tá? Então, eu já me programo para um take caso eu venda nessa região aqui, tá? Olhando pelo gráfico diário, na sexta-feira aqui ele fez uma seguradazinha, na quinta também, tá? Na quinta também, deixa eu ver aqui no gráfico de 4 horas. Pelo gráfico de 4 horas, teoricamente tá até favorável. Ele não fez aí uma trend assim, ó, de baixa, tá numa trend de alta ainda. Mas ele não tá conseguindo mais, ó, a partir desse ponto aqui, ele não tá mais conseguindo renovar os topos, as máximas mais altas. Ele tá fazendo cada vez os topos mais baixos, ó. Então pode iniciar aí uma tendência de baixa, buscando aqui, ó, eu até costumo dizer, aprendi há muitos anos com um amigo, fechar a boca do jacaré da média, né? Da média de 200 aqui no gráfico de 4 horas. A gente tem esse suporte aqui, ó, que foi a mínima de 2 semanas. Eu fico muito esperto nele, tá? Eu fico muito esperto nele. E em uma possível venda nessa região aqui, stop acima da máxima e alvo, primeiro alvo nesse suporte aqui, ó, tá? Só botar aí no gráfico de 4 horas, nesse suporte aqui. Se você quiser todos esses meus templates aqui do mesmo jeito que eu tô analisando aqui, com as mesmas marcações, é só você me seguir no Instagram, @euvitorfx, tá? Faz um storyzinho, uma fotozinha no Stories, análise semanal com Vitor Valença, me segue, me marca e me manda uma mensagem no privado que eu pego todos os meus templates aqui de todos esses ativos, compacto e mando eles para você ter aí no seu MetaTrader. Lembrando que eu utilizo o MetaTrader 5 da Active Trades, tá? Fica mais fácil aí para vocês acompanharem. Posso fazer isso toda semana. Só me seguir, fazer o stories e me pedir por mensagem. Gráfico de 1 hora. Outra coisa, uma informaçãozinha importante aqui. No gráfico de 4 horas, a gente tem um suporte forte, que não sei se dá para vocês verem, mas essa média azul aqui, ó, é a média de 62 períodos, ó, e ele tá agindo como suporte forte, tá? Então fique esperto nisso. A gente já tem médias de 10 e 21 que cruzaram para baixo, não opera o cruzamento, longe disso, mas é somente mais um indicativo. No gráfico de 1 hora, aí a gente já tem aqui, ó, tudo embolado no gráfico de 1 hora. Todas as médias emboladas no gráfico de 1 hora. O que não é bom para operar, tá? Quer dizer, uma indecisão aqui. Médias flat é indecisão. Você não vai muito procurar oportunidades. Mas, como nos tempos gráficos maiores a gente tem uma visão, você tenta adaptar o setup na ponta vendedora. Eu acho que ele tem mais probabilidade, eu acredito que ele tem mais probabilidade para a ponta vendedora
no S&P 500 essa semana, que inclusive é a nossa mesma análise para o Nasdaq. Nasdaq, ó, eu até deixei aqui, ó, a linhazinha que era a máxima para que a gente buscasse oportunidades na ponta vendedora e ele não rompeu a máxima, a linhazinha, ó. Deixa eu botar aqui no gráfico diário, olha só, ele não rompeu, ó. Vou só esticar ela. Vou até colocar ela aqui, vou deixar no mesmo lugar, tá? No mesmo lugar, ela não rompeu, ó. E depois teve aí sexta, quinta, quarta, 3 dias aí praticamente ele cedendo para baixo. Não foi uma movimentação com força, assim, ó, com volume, assim, tá? Mas ele tá tentando. Não foi ainda um movimento conciso, mas eu acredito ainda para essa semana também uma oportunidade na ponta vendedora. Você pode tentar um trade mais curto, com stop mais curto? Pode. Por exemplo, no gráfico de 4 horas, você tem essa máxima aqui, ó, com as médias também de 62, de 21 períodos. Pode tentar colocar no gráfico de 1 hora. Ó, no gráfico de 1 hora você pode tentar o stopzinho aqui em cima, ó. Que você tem essa regiãozinha aqui que é bem pesadinha para o preço passar, tá? Bem pesadinha. Se você dá uma boa margem aqui, você aguenta até um falso rompimento para depois cair. Eu, muito provavelmente, vou buscar essa oportunidade. Deixa eu até ver quantos pontos tem aqui. Um stopzinho mais ou menos aí, ó, de uns 8.000 pontos, dá... Se você operar com lote mínimo, vai dar uns 16 dólares de stop. Tranquilo, né? Tranquilo. E você pode buscar também, ó, uns 16 dólares de stop, de take, até essa mínima aqui também. Um tradezinho muito bom aí de 1 para 1, tá? Esse aqui é o take 1, essa mínima aqui, tá? O take 2, o alvo final, seria aqui nessa média de 200 no gráfico de 4 horas. Essa é a minha visão para o S&P 500 e para o Nasdaq. Ambos buscar oportunidades na ponta vendedora para essa semana. Ambos com alvo na take na mínima da semana passada, tá? E take 1 e take 2 um pouco mais abaixo na média de 200 em 4 horas. Os dois tá muito parecida a análise. Agora, o nosso próximo ativo, vamos para o dólar index. A partir daqui, a gente começa a ter uma visão para os ativos do Forex, tá? Que são o dólar index, é o dólar contra as principais moedas ligadas ao dólar. Tô aqui no gráfico semanal do dólar index. Nossa visão, para quem acompanha a análise da semana passada, era dólar forte, era uma semana forte. Ele começou a semana subindo. Logo nesse começo de semana subindo, eu já comecei a aproveitar as oportunidades. Tenho pessoas que também aproveitaram as oportunidades, que me falaram, tá? Mandaram no Instagram para mim mensagem me mostrando, falaram no grupo também. Porque essa movimentação aqui puxou o ouro para baixo e a gente pegou essa oportunidade, tá? Em outros ativos também. Mas eu trabalhei a semana todinha buscando oportunidades na ponta compradora do dólar. O próprio dólar index eu fiz trades nele, tá? Trades mais curtos, só para eu estar ali acompanhando. Mas, moral da história, ele começou a semana subindo, terminou a semana caindo, mas ainda terminou a semana em alta. Para essa semana, a minha visão, eu continuo buscando oportunidades na ponta compradora do dólar index, que seria uma correção dessa, ó, grande movimentação de baixa que ele vem segurando ainda nesse suporte aqui, ó, que demonstrou ser um suporte muito importante, o suporte dos 101 e 100, tá? É um suporte muito importante no dólar index. Ele, inclusive, ó, se ele segurar aqui, vou fazer de novo. Inclusive, se ele segurar aqui de novo e segurar nesse fundo duplo e subir, essa movimentação chama-se pin bar, tá? Se ele segurar aí nesse pin bar, seria interessante. Pelo gráfico diário, eu tinha até ó, o que seria isso aqui? Deixa eu... era para ser uma cunha ascendente, mas aí já desconfigurou ela. Eu tenho agora uma lateralização aqui. Deixa eu colocar no gráfico de 4 horas, inserir objetos, formas. É dessa forma que eu marco as lateralizações, tá? E nesse caso aqui, existem duas situações. A primeira, não operar na lateralização. A segunda seria que dá para fazer... a minha visão é de quê? De alta. Então dá para operar os fundos, as regiões de fundos. Aí eu operaria as regiões de fundos na ponta compradora, tá? Seria a única forma mais inteligente de fazer ainda. Lembrando que você está ancorado
por um baita de um suporte aqui, ó. Então, se você vai fazer isso, o stop tem que estar onde? Um pouco abaixo desse suporte aqui. Fácil de entender, né? Mas, Vitor, você está no gráfico de 4 horas, a média de 200 está lá em cima, ele segurou aqui, não conseguiu romper de jeito nenhum, ele tem essa ladeira aqui para baixo, por que não a gente buscar oportunidades na ponta vendedora? É a visão, gente, a visão ela é subjetiva, tá? Eu tô juntando aqui uma visão também gráfica, que eu posso achar uma ancoragem em outros tempos gráficos, mas também uma visão de feeling, uma visão também de experiência de mercado. É uma semana que eu acredito na ponta compradora, tá? Então eu vou tentar encaixar os meus setups na ponta compradora. Vou deixar aqui ele, ó. Deixa eu ver aqui no gráfico semanal. O gráfico semanal não, vou colocar ele aqui no gráfico de 1 hora. Deixa ele aqui no gráfico de 4 horas, tá? Não, 1 hora. Por que no gráfico de 1 hora? Porque se eu começar a ver, ó, reações desse jeito, é só olhar para trás, ó. Todas as vezes que ele fez essas reações assim, ó, ele deu uma subida, ó. Deu uma reação, veio, subiu. Deu uma reação, subiu. Deu uma reação, subiu. Aqui, ó, deu uma reação. Aqui ele tentou, mas ficou muito lateralizado, ó. Aqui veio para baixo, deu uma reação, subiu. Subiu. Deixou o sinal, subiu, tá? Então, no gráfico de 1 hora, nessa região aqui de baixo, ó. Olha a região, tá? Gráfico de 1 hora. Se ele deixar sinal nessa região aqui todinha, eu já sei que é gatilho de ponta compradora no dólar para os outros ativos ligados aos pares de moedas ligados ao dólar. Beleza? Tá entendido isso. Outra coisa, se ele vier para baixo, paciência, então desconfigurar nada. Você não vai estar perdendo. Se ele vier para baixo, você não vai procurar gatilho de ponta compradora. Beleza? Tem uma outra situação. Se ele vier para baixo, dá uma esticada, segura nesse suporte aqui, ó, e deixa sinal em 1 hora, em 15 minutos, eu vou procurar oportunidades na ponta compradora, tá? É assim que eu faço, Lembrando que tem que utilizar stop. Por quê? Porque ele pode depois vir embora e não vou ficar levando ativo nas costas. Um dia volta. Comigo não funciona isso, tá? Pra mim. Se funciona pra você, tá tudo certo. Pra mim, não funciona. Eu tento encaixar as minhas análises para buscar as movimentações dentro dessa semana. Basicamente isso. Então, uma vez que eu quero buscar oportunidades na ponta compradora, no dólar index, vamos entrar no Forex. EURUSD seria movimentações da ponta vendedora. Estou aqui no gráfico semanal do EURUSD. Ele começou a semana passada caindo. Eu peguei aí uns 2 tradezinhos nele, tá? Curtos, não fiquei fazendo muitos trades, mas eu peguei uns 2 trades ali nele, de um dia para o outro. Tava no lucro. É porque eu tenho que às vezes explicar algumas coisas. Eu faço alguns trades. E eu tenho 3 formas de fechar essas operações, estando ou no lucro ou no prejuízo. A primeira forma é indo no take. Foi no take ou no meu stop, pulei fora. Beleza. Outra forma é pelo ATR do dia, tá? Se eu tô num trade, por exemplo, eu tô buscando aí, um exemplo, tá? Tô buscando 1000 pontos no EURUSD. E eu vi que o ATR do dia já tá aí 80%, 90%, 100%, e ele só tá lá com 500, 600 pontos naquele dia, porque eu peguei o trade antes. Eu vou botar no bolso, por quê? Porque eu sei que ele, naquele dia a movimentação cansou e ele tem muita probabilidade de fazer uma correção. Aí depois eu vou e busco uma outra oportunidade. Então, a exaustão de ATR me faz sair do trade, estando no lucro ou no prejuízo. Depende aí do que eu vou estar fazendo, tá? E a terceira forma é, nos raros momentos que eu estou operando 2, 3, 4, 5, 6 ativos de uma vez só, lembrando que eu tenho capital para isso, tá? É o float em geral. Eu tô lá, eu tô buscando 5 dólares, 10 dólares no USD, 10 dólares no STJPY, tô em takes, 20 dólares no ouro, 10 dólares no S&P 500. Só um exemplo, mais 10 dólares no mini índice, tá? Eu tô buscando isso daí. Só que se, nesse momento, que eu abro lá em qualquer momento do dia, todos os saldos dessas operações, desses trades, somando eles, estão ali 0,5%, 1% da minha conta de lucro, eu vou botar no bolso tudo imediatamente. Eu não vou esperar todo o resto, tá? Ah, Vitor,
Você poderia ganhar muito mais, poderia, mas poderia voltar tudo também. Ah, Vitor, mas aí você está sendo mão de alface. Não, eu não estou sendo mão de alface. Isso é uma técnica que eu desenvolvi baseado nas minhas próprias métricas. Tudo que eu mais faço no trade é tentar melhorar a minha performance a todo momento, porque o mercado muda os ciclos a todo momento. Então eu tenho sempre que estar preparado para me adaptar. Baseado nisso, eu tô sempre tirando as minhas métricas, tá? E em todo o meu estudo de métricas, eu vi que se eu faço isso, eu tenho mais, eu amplifico os meus resultados. Ponto final. Então, ninguém pode questionar e eu não posso querer mudar isso, porque baseado nos meus estudos, isso me dá consistência também, tá? Vitor, você está falando sobre métricas, que é isso? Aqui no meu canal tem o meu curso gratuito que tem lá algumas aulas sobre métricas. Então vai lá, procura aqui a playlist curso Aprenda Forex com Vitor FX. Recomendo muito que você assista. E também tenho um curso somente de métricas lá no Active Trades Academy, que é o curso Métricas a um Passo da Consistência, tá? São aulas que eu fiz lá para Active Trades, mas é gratuito. Você pode acessar lá no Academy e da Active Trades você vai conseguir também, tá? Se você quiser o link, comenta aqui nesse vídeo que eu mando o link para você direto do curso lá no Academy. Então, para essa semana em USD, eu vou buscar uma movimentação de baixa, vou diminuir aqui para o tempo gráfico diário. No diário, ele deu uma segurada na média de 21 períodos, é pesada no diário, a média de 21 períodos, até porque, ó, 1, 2, 3, 4, 5 dias, 5 tentativas que ele não conseguiu vir abaixo. Ô, Vitor, como é que se ele não rompeu, como é que você ganhou dinheiro? Eu ganhei dinheiro porque foram, ó, caiu na segunda, na terça ele estava embaixo, ele subiu, beleza, fiquei negativo por enquanto, subiu pouco, tá, subiu pouco, o meu stop ele é mais curto um pouquinho, ó, subiu 500 pontos, chegou na quarta, outra vendazinha, ele vai para baixo, eu boto tudo no bolso, não fico esperando. Lembra do que eu acabei de falar, né? Na quinta ele chegou a vir abaixo um pouquinho, depois subiu. Na sexta, quando ele veio abaixo, eu botei tudo no bolso e acabou. Não procurei mais nada durante a semana. E fiz o caixa girar. Isso para mim é importante. Mas é importante a gente saber aqui que a gente tem um suporte pesadinho, tá? Vou fazer uma marcaçãozinha aqui, ó, no EURUSD. Essa linha de tendência de alta. Não sei se dá para colocar aqui também. Deixa eu ver. Eu vou colocar aqui assim, ó. Se ele romper para cima, desconfigura o nosso padrão, tá? Aí a gente vai olhar para o dólar index. Se ele vier abaixo e entrar aqui de novo, e dependendo de como o dólar index estiver, aí dá para a gente vender stop acima da máxima que ele fizer na semana. E se ele segurar aqui já no começo da semana e começar a cair, dá para diminuir tempo gráfico e começar a buscar oportunidades na ponta vendedora também, a depender do dólar index. Então, EURUSD, eu vou buscar para essa semana oportunidades na ponta vendedora. O STJPY, eu queria dólar forte, eu procurei oportunidades na ponta compradora, devo ter feito aí um tradezinho ou dois no máximo no STJPY, peguei lucro nos dois, tá? Peguei lucro nos dois. Pelo gráfico semanal, ele começou a semana subindo, segurou lá na resistência dos 135 e cedeu. Pelo gráfico diário, ó, foi lá, segurou, mas também já veio abaixo, já tentou subir, tá? Já tenho aqui as médias embaixo, ó. Começando uma trend de alta, fazendo topos mais altos, tá? E fundos também mais altos, interessante. Pelo gráfico de 4 horas, pelo gráfico de 4 horas e pelo gráfico de 1 hora. Pronto, o melhor que tá aqui é pelo gráfico de 1 hora. Ele não perder esse fundo aqui é o melhor pra gente pra essa semana, tá? Tá um stopzinho aí, uma regiãozinha de uns 1.000 pontos. Super barato o stop de 1.000 pontos. Ok, super ok. Se você não pode tomar um stop de 1.000 pontos, tem alguma coisa errada, tá? Com lote mínimo 0,01, talvez você tenha pouco dinheiro demais para estar operando. Nem deveria estar operando, talvez, tá? Se você acha o stop desse caro, é meio complicado. Se quiser saber mais sobre isso, assiste o meu curso gratuito, entra nos meus grupos que eu te auxilio. Mas para mim, eu tenho uma visão clara de ponta compradora no STJPY para essa semana. Lembrando, ficar de olho no dólar index, tá? É basicamente isso. GBP-USD,
No gráfico semanal, ele também fez a semana aqui de alta, ó. Eu buscaria uma oportunidade na ponta vendedora, embora eu tenha quase certeza que na semana passada eu disse que eu ficaria de fora do GBP-USD, tá? Mas ele veio primeiro abaixo na semana e depois ele terminou a semana em alta. Deveria ter sido em baixa, porque o dólar index terminou com uma leve alta na semana. Na sexta-feira, inclusive, ele fez aí a maior movimentação de alta, ó. Tentou vir abaixo e voltou tudo na sexta-feira. Gráfico de 4 horas, ele tem, ao contrário dos outros ativos, ele tem o suporte agora contra a tendência que a gente quer, que é o dólar index forte, tá? Então seria para baixo e ele tá aqui com 4 horas abaixo como barreira. O que é que eu faço nisso aqui? Pulo o GBP-USD. Essa é a beleza da minha metodologia lá do Trader Global. Eu não preciso ficar buscando oportunidade a todo custo nesse mercado aqui, né, ou nesse ativo aqui. Além de eu ter outros ativos para operar, eu tenho outros mercados para operar. Eu tenho excelentes oportunidades nas ações, eu tenho excelentes oportunidades nas criptomoedas, tá? Forex, índices, tenho várias oportunidades em vários mercados. Eu não preciso ficar forçando. Então, se eu já estou vendo aqui que esse ativo está na contramão da visão que eu tenho, fácil, eu pulo ele. Próximo ativo, o SDCHF. O SDCHF também não veio baseado na movimentação que a gente queria, que era de dólar forte. O CHF ficou mais forte do que o dólar e terminou a semana em baixa, embora que ele não conseguiu romper a mínima na semana atrasada e deixou um sinal aqui, digamos que um martelo invertido, que é um sinal comprador numa regiãozinha de suporte aqui, ó. Deixa eu até me tirar da frente aqui, diminuir, peraí. Pronto. Ó, deixou um martelo invertido, que é um sinal comprador. Outro sinal, não conseguiu romper a mínima na semana atrasada em uma região de suporte, tá? Então, ponta compradora. É só o dólar ficar forte. Dólar ficou forte, procurar oportunidades na ponta compradora do SDCHF. Inclusive, tem um alvo bem bacana, ó. A média de 200 está longe, então ele pode retornar na média de 200 lá. Tem um bom risco-retorno, ó. 1.500, 1.600 pontos para um stopzinho aí de quase 1.000 pontos, tá? 700, 800 pontos, eu arredondaria aí abaixo dessa mínima aqui, tá? Eu arredondaria o stop abaixo dessa mínima, mas eu abro a semana comprando? É óbvio que não. Eu diminuo o tempo gráfico e acho um gatilho de acordo com o método que eu vou estar operando, tá? Só para olhar aqui, para a gente encerrar ele pelo gráfico de 1 hora. Pelo gráfico de 1 hora, regiãozinha de suporte, tá? Regiãozinha aqui, ó, de suporte, mas média de 200 em cima. Eu não gosto muito de operar na média de 200 em cima, assim, no gráfico de 1 hora, principalmente no intraday, porque no intraday, a média de 200 em 1 hora, ela é muito pesada, tá? Se eu só olhar em 15 minutos está em cima também. Então, assim, embora dá para procurar uma boa oportunidade no STCHF se o dólar ficar forte, mas eu tenho média de 200 em 15 minutos e em 1 hora em cima, tá? E é pesado no intraday. Então é mais um ativo que eu vou deixar de fora. Próximo ativo, AUD-USD. AUD-USD, pessoal, seria para baixo, né? Seria para baixo. A gente tem aqui, ó, essa possível bandeira de baixa e buscar uma continuação da movimentação. Eu fiz uns 3 trades no AUD-USD. Saí no lucro em 2 deles e um deles eu saí no 0 a 0, tá? Na ponta vendedora, em todos eles, tá? Vendi, todos eles foi na ponta vendedora. E eu até pensei em deixar o último para o swing trade, mas eu ainda não senti a confiança nele, eu acabei só fazendo o caixa girar. Para essa semana, eu ainda acredito, ponta vendedora do AUD-USD. Se ele rompe, a gente tem um alvo aqui embaixo e nós temos um stop claro aqui em cima, tá? Inclusive, tem um bom risco-retorno para buscar essa oportunidade de trade. Na sexta-feira, ele veio abaixo, tá? Ele veio abaixo, engolfando aí praticamente a semana toda. Então eu tenho aqui, e a gente está também na região de fundo, não é legal para vender, mas se você diminuir o tempo gráfico, você tenta achar, eu acho que se não me engano eu vendi aqui, ó. Eu vendi aqui, você diminui o tempo gráfico e tenta achar um gatilho para buscar oportunidades na ponta vendedora. Pelo gráfico de 1 hora a gente já está aqui, ó, com média de 200 acima,
pelo gráfico de 15 minutos, que para mim também é importante no intraday. Ah, Vitor, mas você faz o swing trade. Sim, eu faço o swing trade, mas a entrada eu faço no intraday. Se eu consigo fazer a entrada no intraday, eu deixo meu trade mais barato, tá? E não fica, às vezes, aqueles trades que você abre e ele, pumfa, vem contra você. Não é legal muito isso. Tá? Então, assim, eu vou deixar ele aqui no gráfico de 1 hora. A gente achando gatilho na ponta vendedora ao DUSD. Vou deixar em 4 horas. Ao DUSD, vou deixar ele no diário. Ao DUSD, essa semana pra mim é ponta vendedora. E se eu achar um gatilho, tem muita chance de eu deixar o trade evoluir essa semana, tá? Próximo ativo, o USD-CAD. A gente queria dólar forte semana passada. O USD-CAD foi o que teve o melhor desempenho na ponta compradora do dólar. Olha para isso. Olha onde ele segurou. Olha o suporte que ele segurou, que a gente já tinha marcado aqui, tá? Então ele engolfou, pessoal. Ele foi o ativo aí, se brincar, que mais sofreu contra o dólar. Mesmo o dólar não tendo uma alta forte, o CAD apanhou muito aqui do dólar na semana passada, tá? E engolfou aí, ó, a semana atrasada. Pelo gráfico diário, foi uma semana de alta, praticamente subiu quase todos os dias, subiu quase todos os dias, tá? Segurou aqui na regiãozinha de resistência, tudo bem. O que é que a gente pode esperar? A gente pode esperar uma correçãozinha, a gente tem aqui uma regiãozinha de fundo, que dá isso aqui, ó, para buscar oportunidades na ponta compradora do USD-CAD também. Diminuindo aqui para o gráfico de 4 horas, ó, gráfico de 4 horas já tá pesado, porque média de 200 no gráfico de 4 horas e topo triplo. Pesado. Só compro se corrigir, tá? Só compro após correção. No gráfico de 1 hora, ele abriu aqui a boca do jacaré, ó, na média de 200 em 1 hora. Então seria sim interessante ele corrigir, deixar sinal comprador para a gente buscar oportunidades na ponta compradora no USD-CAD. E por último, no gráfico de 15 minutos, se ele segurar na média de 215 minutos e deixar um sinalzinho, dá para comprar também o USD-CAD. Agora tem que colocar o stop abaixo da mínima da semana passada. Então, só para a gente ver aqui, ó, em 15 minutos a média estaria aqui. Deixa eu diminuir agora para o diário. Seria uma compra nessa região aqui, para um stopzinho aqui nesse fundo. O risco retorno até compensa, porque ele tem chão para subir, ó. Inclusive o alvo seria aqui, ó, no 1,36,600, que foi a máxima de 2019, tá? Foi a máxima de 2019 e foi respeitado anteriormente, ó. É uma regiãozinha pesadinha, tá? Se ele vier aqui é bolso. Se ele vier aqui é bolso. Mas é isso. É aguardar a correção. Para buscar oportunidades na ponta compradora do USD-CAD. Próximo ativo, NZD-USD. No NZD-USD, a gente iria querer oportunidades na ponta vendedora. Foi uma semana de queda, não foi uma semana de queda forte. Foi uma semana de queda que segurou no primeiro suporte que ele encontrou, ele já segurou, não rompeu, tá? Então, até porque o dólar não teve uma movimentação forte de alta. Pelo gráfico diário, tem um gatilho aqui de rompimento, ó. Tem um gatilho de rompimento, tá? Foi, segurou e até que ele foi e rompeu. Então estamos em um gatilho de rompimento aqui. Bom, se você puder utilizar stops aqui acima dessa máxima aqui, ó, dá para continuar buscando oportunidades na ponta vendedora no NZD-USD. E inclusive tem um baita risco retorno, ó. Tem um baita risco retorno aí de pelo menos uns 2-1, ó. Pelo menos uns 2-1 aí para baixo. Então, para muita gente faz super sentido. Só que o ideal é você vender ele se você achar volume no dólar, né? Volume na ponta compradora no dólar. Olha como tem chão para baixo. Acho que AUD-USD e NZD-USD para swing trade mais longo, acho que são as duas melhores opções, tá? Até esse momento aqui são as duas melhores opções. Vou tomar minha aguinha aqui. Ouro, a gente queria oportunidades da ponta vendedora no ouro e uma baita, na semana passada, né, ele teve uma semana de baixa. Essa semana eu quero mais uma semana de baixa, tá? Quero mais uma semana de baixa. E eu tenho como alvos os 1.959, é o primeiro alvo, e o segundo alvo, os 1.942. Agora, eu acho
que os 1959, se acerta logo o primeiro trade, já é uma excelente oportunidade. Por quê? Porque foi a máxima de 2021. Então ele pode chegar lá, dar uma segurada e dar um repiquezinho para cima, tá? Então eu ficaria bem esperto. Pelo gráfico diário ele deixou aqui, ó, engolfando aí a maioria dos dias da semana. Tem aqui para baixo, pelo menos aí, uns 2.400 pontos, para um stop de uns 3.400. Para mim, dá certo também. Se você quiser aí também chegar aqui nos 1959, proteger o trade ou realizar a parte do trade, é uma boa opção também, para deixar evoluir mais. Por quê? Porque se você olhar pelo semanal, chão para cair ele tem, né? Chão para cair ele tem. Vários suportes aí abaixo. Alguns deles até que eu não consigo nem imaginar ele voltando tão rápido assim, ó. Nos 1808, tá? E outra coisa. Região de resistência histórica. Olha aqui a região de resistência histórica. Todas as vezes que ele rompeu, ó, ele não rompeu com volume. Sempre ele deixou sombra. Tá? Não teve vigor nessa alta. O stop ideal mesmo, lembrando, que é acima da máxima da semana passada. Se você quiser estar protegido. Eu trabalhei a semana passada todinha vendendo nele. Eu consegui fazer muitos trades de venda nele. Peguei peguei trade de 3 mil pontos, de 2 mil pontos, de 1.000 e poucos pontos algumas vezes. Foi uma excelente semana no ouro para mim na semana passada, tá? Agora, o mais interessante, se eu colocar aqui pelo gráfico de 4 horas, no grupo do canal, no 01, aqui na descrição desse vídeo tem os meus links e lá vai ter o link do grupo. A gente tava falando sobre o ouro, falamos bastante sobre o ouro. Nessa região aqui, ó. Quando a gente tava falando, eu falei nessa região, exatamente aqui o gráfico tava. E eu falei, pessoal, para essa semana, as duas resistências mais importantes que eu vou procurar vendas é nos 2.000 e no 2010. Ó, 2000 para baixo, 2010 para baixo, 2000 e 2010 para baixo, tá? Então, até a região da venda da semana eu conseguia identificar baseado na análise, conhecendo. Foi só eu olhar para trás, tava aqui, né? Foi só eu olhar para trás e ver como essa região ela teve negociação, ó, como ela teve toques. Então, essa região aqui dos 2000 aos 2010 é a região mais pesada do ouro. Se você coloca o stop um pouquinho acima, teoricamente você está bem protegido. Só vai ele stopar se ele de fato mudar aí se ele stopar é porque ele vai tentar buscar topo lá para cima maior, tá? Para essa semana, logo no começo da semana, não dá para vender. Só se você olhar aqui no gráfico de 4 horas, ele fez um fundo duplo, médias de 200 aqui embaixo, que é uma região de suporte forte. Então eu não sou bobo nem nada de já sair vendendo, tá? Vou colocar aqui no gráfico de 1 hora, só para ver aqui, tá? No gráfico de 1 hora, essa região aqui, ó, é uma primeira região de venda nos 1990. Eu vou colocar mais um traço aqui, ó. 1990 é uma primeira região de venda. Eu tenho agora 3 regiões de venda: 1990, 2000 e 2010 pontos, tá? São as minhas 3 regiões de venda. Melhor é se você puder estruturar um trade de fazer uma venda aqui, outra venda aqui e outra venda aqui e um stop geral aqui. Só que aí fica caro para a maioria das pessoas. Com lote mínimo ficaria mais ou menos aí, ó, 30 com 50, 60 dólares. Para mim dá. Para muita gente, para o meu gerenciamento dá. Para muita gente não dá para fazer esse trade estruturado aí. Agora o fator de retorno é de pelo menos, se pegar somente o primeiro trade, já dá 3 mil pontos. Já valeria para mim arriscar esses 60, esses 6 mil pontos. Se ele pega as duas, dá 7 mil pontos, que daria 7. Se ele pega as 3, dá 12 mil pontos.
tá? Vale super a pena. Dentro dessa região aqui, talvez você possa ter sua própria análise. Então, dentro dessa região aqui, você pode achar o seu gatilho na ponta vendedora, que eu acho super vantajoso, tá? Acho super vantajoso. Chegou na região, vende? Óbvio que não. Chegou na região, você tem que saber o que está fazendo. Você tem que ter um gatilho de 15 minutos, de 1 hora, de price action, o seu setup, seja o que for. A análise é para a gente saber para onde está a gravidade melhor. Eu acho a gravidade melhor vender. Tô dando ainda a região que eu acho melhor. Se você quiser mais informações do que isso, aí você vai precisar ir para o Trader Global e aprender a estudar comigo. Ou não, vai para o curso gratuito. Se você não estudou nada comigo ainda, não conhece meu trabalho, vai para o curso gratuito. Já conhece meu trabalho, já conhece meu material, vem para o Trader Global, que é uma formação completa e comunidade, tá? Garanto que você não vai se arrepender. Não vou nem falar de novo. O link tá aqui na descrição. E se você tiver alguma dúvida, é só falar comigo que eu te ajudo, tá? 12 vezes de R$ 89,70 no cartão de crédito ou 897 à vista, tá? Vale super a pena. Se você entrar 7 dias gratuito, 7 dias você pode cancelar, não precisa nem falar comigo. Duvido muito que você cancele, tá? Ninguém cancelou. Os feedbacks que eu tenho é: assista as primeiras aulas, cara, já valeu o custo, já valeu o investimento. Assista uma aula ao vivo, porque nós também temos a mentoria semanal ao vivo, tá? E assistir uma mentoria ao vivo, recebo o feed. Já valeu o investimento. Por quê? Porque é batido a real do mercado, tá? O link tá aqui na descrição. Estamos entendidos do ouro, ponta vendedora. Não dá para vender agora, tá? Não, até poderia colocar num 15 minutos e achar um gatilho, tá? Mas se eu faço, pessoal, esse gatilho aqui, ó, até porque ele tá numa regiãozinha de venda, ó. Se ele começa aqui, ó, caindo, dá para vender, tá? Mas esse primeiro trade, talvez nesse fundo eu já boto no bolso. Tá? Ou você pode pegar e chegar no fundo e você proteger na esperança de ir mais. Pela minha experiência, eu não gosto muito dessa primeira movimentação da semana. A primeira movimentação da semana eu gosto mais para trade mais curto. Beleza? Ouro, ponta vendedora. Próximo ativo, petróleo, é um ativo que eu estou acompanhando. Eu só fiz um trade nele até agora, ó. Foi uma vendazinha aqui, que era para swing trade, mas aí eu, por pouca experiência no ativo, eu coloquei no bolso. Depois ele teria negativado e teria vindo no meu take, tá? Que era para fechar o gap. Ele praticamente, pessoal, fechou o gap, tá? Praticamente fechou o gap. Então, a próxima movimentação que eu vou esperar do petróleo vou diminuir aqui para o gráfico de 4 horas. Se eu aguardar uma correçãozinha para essa região aqui, ó, dos 83,40 e ele deixar um sinalzinho, um engolfozinho, aí eu vou entrar vendido, tá? Aí eu vou fazer um trade aí para tentar pegar um swing tradezinho na ponta vendedora do petróleo. Lembrando que petróleo, eu comecei a estudar ele há pouco tempo, eu conheço o ativo, óbvio, mas ele é um ativo que ele tem muita incidência de peso da parte fundamentalista, ele tem notícia específica para ele toda quarta-feira, ele tem toda uma sistemática. E é isso que eu falo no Trader Global, é você conhecer a sistemática, como é o fundamento daquele ativo, quais são as movimentações que aquele ativo faz, é você conhecer o ativo, no caso, conhecer os mercados, as particularidades de cada mercado, e dentro de cada mercado tem as particularidades dos melhores ativos para cada um desses mercados. É isso que a gente procura conhecer. Quando a gente conhece isso, a gente já acaba com esse negócio de ficar refém de setupzinho, receita de bolo. Ah, tocou na média, não sei o que lá. Isso não vai funcionar. Você não vai ser um trader consistente dessa forma, tá? Então, eu estou começando aqui a minha análise do petróleo, ainda não estou especialista nele, estou começando a me especializar nele. A partir do momento que eu começar a ter métricas positivas dele, aí eu vou começar a dizer, não, pessoal, porque todas essas análises que eu faço aqui são as análises gráficas, mas também baseadas nos meus feelings, tá? No meu feeling de mercado. O petróleo, eu estou começando a ter feeling de mercado dele nesse momento, tá? Então, essa regiãozinha aqui, ó, do 83,40, para mim é uma região que começa a ficar interessante buscar oportunidades na ponta vendedora. Até porque eu vou ter expectativa de retorno aí, ó, positiva, né? Pelo menos 1 para 1, um ativo que eu conheço pouco. Ativo que eu conheço mais, eu aceito arriscar mais para ganhar menos. Um ativo que eu conheço menos, eu vou querer pelo menos arriscar 1 para 1. Tem lógica isso, né?
Então aí mais ou menos a minha região que eu acho interessante no petróleo para buscar oportunidades na ponta vendedora após sinal, beleza? Próximo ativo, Bitcoin. Bitcoin, semana passada, eu falei que eu iria buscar oportunidade, que eu achava interessante oportunidades na ponta vendedora, mas por eu ter levado 2 stopzinhos nele, porque quis fazer trade curto, eu deixei o Bitcoin de lado por um tempo, tá? Mas foi uma semana aí com queda forte, tá? Queda forte, ele caiu aí basicamente, ó, só pra gente ver aqui, ele caiu 10%, tá? Foi uma baita de uma queda, caiu 10% pelo gráfico diário, ó. Queda aí constante. Ele rompeu, inclusive, aqui. Deixa eu até atualizar. Eu nem olhei ele essa semana. Eu operei o Ethereum. Quem assistiu a análise semanal semana passada viu o trade que eu fiz durante a análise no Ethereum. Dava para ter pego. Eu até falei desse trade no grupo também, tá? Eu fechei no lucro esse trade. Excelente lucro esse trade eu fechei. Vou tirar essa daqui. Ó, Bitcoin rompeu a minha primeira linha de tendência de suporte. Poderia retrair. Eu não vou buscar outra oportunidade na ponta vendedora. Eu vou tentar buscar uma oportunidade na ponta compradora aqui nos 25 mil dólares, tá? 25 mil dólares. Stop, vou colocar meu stop um pouquinho abaixo dos 20 mil dólares e o meu take de novo nos 30 mil dólares. Então vai ser o trade 1 para 1. Eu vou estar fazendo esse trade 1 para 1. Eu tenho um vídeo aqui no canal do YouTube, no meu canal do YouTube, que eu falo somente sobre a estratégia de Bitcoin, que é exatamente essa estratégia de cada 5 mil dólares. A estratégia dos 5 mil dólares. Então, recomendo muito que você vá aqui no meu canal, dê uma zapiada aí que você vai encontrar, tá? Você vai encontrar esse vídeo. Bom, eu vou esperar, tá? Ele chegar na região dos 25 e muito provavelmente vou estar fazendo um trade na ponta compradora. Se eu fizer esse trade do Bitcoin, eu vou compartilhar no canal, tá? Na verdade, os trades que eu fiz essa semana de swing trade, eu vou compartilhar aqui no canal com vocês e vou atualizando eles, tá combinado? E por último, tá aqui o Ethereum, tá? Eu fiz o trade do Ethereum, fechei mais ou menos aqui, ó. Vendi na máxima da semana e fechei mais ou menos aqui. Teria ido no meu take, tá? Mas achei interessante já fechar ele. Tá em um sinal vendedor, inclusive tá com um belo de um engolfo, mas eu também não vou procurar a venda de cripto essa semana. Eu vou aguardar a queda. Vou até tirar isso daqui, tá? Eu vou aguardar a queda para depois voltar a buscar oportunidades na ponta compradora nas criptos, tá? E dessa vez não vou fazer no Ethereum, vou fazer no Bitcoin, tá? Vou fazer a compra no Bitcoin lá nos 25 mil dólares. Chegou nos 25 mil dólares eu compro? Não. Chegou nos 25 mil dólares eu aguardo ele cansar, ou eu aguardo ele deixar um gatilho na ponta compradora para mim poder aproveitar a oportunidade. Beleza? Análise um pouquinho mais longa hoje. Dei alguns insights, tá? Já deixa teu like, verifica se você está inscrito no canal, ativa o sininho. Todos os meus links tem aqui na descrição desse vídeo. Tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo.